Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um grupo de super-herói que é o Quarteto Fantástico. Antes de tudo, vale lembrar que no cinema, até hoje, esse grupo não ganhou uma adaptação à altura das suas histórias dos quadrinhos. Eu digo isso porque as últimas adaptações não chegaram nem aos pés do que poderia ter sido. E, curiosamente, o melhor filme do Quarteto Fantástico feito até agora, para mim, é ainda o de 94, que é um trash, assumido como trash mesmo, e eu quero mostrar para vocês algumas cenas. Veja aí. I knew you would be the fitting instrument of my revenge. But just think, in what is in each of you is all in me. Kid, huh? Flame on! E eu acho curioso essa dificuldade de fazer um bom roteiro desse filme, porque nós temos nos quadrinhos muitas histórias excelentes que podem ser adaptadas para o cinema. E aqui eu acho que vale a pena fazer um destaque em especial às HQs roteirizadas e desenhadas pelo John Byrne, que é um argumentista muito conhecido do universo dos quadrinhos e que escreveu muita coisa boa relativa ao Quarteto Fantástico. Nas suas histórias, o Byrne sempre tentou dar um toque de ficção científica, de seriedade mesmo nessa questão da própria ciência, e os seus argumentos sempre são muito mirabolantes e muito interessantes. Então, fica aqui a sugestão, para algum produtor da Marvel estiver vendo o canal, leia os quadrinhos, as histórias estão lá, é fácil fazer adaptação. Mas hoje eu queria falar com vocês especialmente sobre uma HQ, que foi roteirizada pelo Byrne, chamada O Julgamento de Reed Richards, ou seja, o julgamento do Senhor Fantástico. Essa história tem duas etapas, duas partes. Na primeira parte você tem o Tocha Humana, a Sue Storm, que é a Mulher Invisível, e o Coisa procurando pelo Reed Richards, que desapareceu. Ele foi levado para o alienígena. Então nós temos aqui a história, eles conversando, tentando descobrir o que pode ser feito. E aí a Mulher Invisível, como é a líder do Quarteto Fantástico na ausência do esposo, ela decide procurar pelo marido, e vão então ao espaço em busca do Reed Richards. E lá eles encontram o Vigia. Para quem não sabe, o Vigia é um personagem recorrente das histórias da Marvel que tem como função observar os acontecimentos. Então a sua espécie é uma espécie que não interage com os humanos e nem tenta modificar as histórias, ele só observa.
Ele exerce a função apenas de um coletor de informações do universo para as suas histórias. Então, ele registra essas informações. Mas, aqui em especial, ele diz ao Quarteto Fantástico, no caso aos 3 que sobraram, que ele precisa se envolver nessa história porque o que vai acontecer ao Red Richards diz respeito a todo o universo. Então, algo que também interessa a ele, e por isso ele vai romper a sua própria regra e vai participar da história, vai interagir e vai, na verdade, guiar o Quarteto Fantástico em busca do Red Richards. Finalmente, eles encontram o Red Richards, que está sendo torturado, prestes a ser morto. Por quê? Porque ele foi acusado de ter salvo Galactus da morte. Novamente, para quem não sabe, o Galactus é um personagem da Marvel que consome planetas. Então, onde ele aparece, geralmente antecedido pelo seu arauto, o planeta não tem mais salvação, porque ele estará lá para consumir tudo, para destruir toda a vida daquele planeta. E porque o Richard salvou o Galactus no HQ anterior, ele acabou sendo, aos olhos daqueles alienígenas que o capturaram, ele acabou se tornando responsável pela morte de outros planetas que o Galactus iria provocar. A ideia é a seguinte: se o Red Richards tivesse deixado o Galactus morrer, obviamente nenhum planeta mais seria atacado. Mas como ele salvou o Galactus, ele está possibilitando que outros planetas sejam atacados e outras populações sejam exterminadas. E a grande questão então é essa: o Richard está sendo acusado de ter salvo o Galactus. E ele se defende, dizendo o seguinte: foi essa mesma compaixão que me levou a salvar Galactus. Eu poderia muito bem ter o deixado morrer. Mas quem somos nós para tomar uma decisão dessas? Permitir que um ser morra quando temos o poder de impedir isso? Esse é o cenário montado então, e aí nós partimos para a segunda parte da história. E nessa segunda parte há uma interessante quebra da quarta parede, porque o próprio John Byrne aparece aqui como roteirista, pensando em histórias para publicar na revista em quadrinho e enviar lá para o seu editor. E a conversa aqui foi elaborada como se fosse São Paulo conversando com os Estados Unidos, ou seja, a editora Abril, que na época publicava as revistas, aqui em São Paulo, conversando com o John Byrne sobre a revista, e o John Byrne dizendo que não tinha o que publicar, porque ele sempre publicava as histórias que o próprio quarteto contava para ele. Ele não queria inventar nada. Mas ele vai tendo prazo para cumprir, então ele precisa cumprir alguma coisa, e aí ele propõe o seguinte: me dá 24 horas, se eu não conseguir falar com eles, eu invento qualquer coisa. Embora ele não quisesse inventar. E aí, quando ele está pensando nessa história, tenta ligar lá para o Quarteto Fantástico, que obviamente não está presente, ele recebe a visita do Vigia, que o busca, e aí o leva até onde o Red Richards está sendo julgado. E esse é o grande tema aqui, então, da história. Então, mais uma vez, a acusação é mostrada pela princesa Lilandra, que é imperatriz de um grande império. E ela diz o seguinte: Galactus é inimigo de todos os seres vivos. Ao salvarem-no da morte, vocês se tornaram seus cúmplices. Caso ele destrua outro mundo, vocês serão responsabilizados e punidos pela legislação de Shi'ar e os demais acordos interplanetários. E é o que acontece. Então, nesse julgamento, o Red Richards escolhe a seguinte forma de ser julgado, que é o procedimento mandaviano. O que é isso? São círculos projetados no céu, à vista de todo mundo, e cada círculo ali representa uma pessoa que está naquele julgamento. E quando os círculos se tornarem brancos, todos eles, aí somente assim o Red Richards será considerado inocentado. Caso contrário, ele é culpado. É, segundo se propõe, o sistema legal mais perfeito da galáxia. E a história vai correndo e, um a um, todos os representantes dos mundos aniquilados por Galactus são chamados para depor. As histórias contadas têm umas divergências entre si, mas todas possuem um ponto em comum. A tragédia e a dor de cada povo se estampam nos olhos de seus sobreviventes. E aí chega o momento da defesa. O próprio Vigia se encarrega de ser o advogado de defesa de Richards, que pergunta a ele como ele se declara. E ele diz o seguinte: a única declaração que posso fazer é que sou culpado. E todo mundo fica bastante espantado com essa resposta. A própria imperatriz diz ao Richards: então você aceita a sua responsabilidade nesses horríveis crimes? E ele diz o seguinte: absolutamente. Gostaria de lembrar à corte que estou sendo acusado deliberadamente de salvar Galactus da morte. Quanto a isso, não há dúvidas, eu sou culpado. Agora, se a minha atitude constitui ou não um crime, eu só posso dizer isto. E aí o que vem agora é a defesa do Richards diante de uma questão que, na verdade, envolve todos nós, que é a questão do sofrimento, da dor, da morte e da injustiça num universo aparentemente caótico e sem ordem. Afinal de contas,
a grande pergunta que surge, sobretudo para quem tem fé em Deus, e em qualquer religião isso acontece, a grande pergunta que surge é: se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é todo-poderoso, por que existe essa presença constante de uma injustiça que gera sofrimento em pessoas que não merecem? Se Deus é bom, perguntariam aqui os personagens dessa história, por que existe Galactus? Por que existe essa destruição? A defesa do Reed Richards aponta algumas questões interessantes que eu queria comentar com vocês. Então a gente vai aqui seguir por esse caminho do próprio Reed Richards, terminar a história e depois falar alguma coisa a respeito. Ele diz o seguinte: certa vez o Vigia disse que Galactus não era mal e nem bom. Na verdade, ele estava além das rotulações maniqueístas. Isso sempre me fez pensar, pois um ser que não é bom e nem mal deve ser por definição neutro. Mas diante das ações de Galactus, como pode um homem racional considerá-lo neutro? Albert Einstein disse que Deus não joga dados. Ele quis dizer que há uma ordem nas coisas do universo. Pois eu suspeitei de que Galactus representa um papel importante nessa ordem. O que pode parecer ruim em suas ações deve, no final, ser parte de um bem maior. Se não fosse assim, acredito que ele jamais existiria. Essa é a grande resposta do Reed Richards, para a qual ele tem apenas lógica e fé, é o que ele responde. E aí quem afirma que o Richards está certo é o Odin, que é o pai do Thor nas HQs. O Vigia havia mandado o Tocha Humana buscar o Odin. E o Odin afirma que conhece a história do Galactus, porque sabe o seu início, quem ele era antes de se tornar Galactus. E aí Odin conta a história de Galactus. Diz que ele vivia num planeta chamado Ta. E esse planeta, junto com o seu próprio universo, estava morrendo, porque estava provando a entropia, ou seja, a perda de energia, que é algo que todo o universo, toda a criação está fadada a passar. E no caso desse universo, ele está morrendo, e há um homem lá, chamado Galen, que quer entender isso e quer de uma maneira rejeitar isso. Ele quer curar o próprio planeta, ele quer impedir a entropia. O Galen, então, e uma pequena tripulação vão até o centro do universo para tentar reverter essa entropia e acabam não conseguindo. Todos morrem, exceto o próprio Galen, que se transforma. E aí nasce o Galactus. E aí Odin diz o seguinte: assim surgiu uma nova força natural no universo, como uma supernova, como o oceano que testou a bravura dos vikings. Essa é a função de Galactus, testar os mundos. Só aqueles que passam desse teste têm a chance de se fortalecer e esperar pelo grande destino que é o fim do universo. As ações de Reed Richards não foram criminosas, que esse julgamento termine, assim falou Odin. Mas nem todos aceitam essa fala, ainda há pessoas que entendem que o Richards fez foi criminoso. E aí aparece o próprio Galactus. E o Galactus aparece gerando um terror em tudo e afirma que o Reed Richards é, na verdade, seu amigo, que o salvou. Mas isso acaba gerando um mal pior, porque, obviamente, quem está ali odiando o Galactus, ao afirmar que o Richards é seu amigo, acaba também gerando mais ódio contra o próprio Senhor Fantástico. Mas nesse momento, o Vigia e o Galactus se unem para convocar um ser que pode explicar tudo. E esse ser se chama a Eternidade, que é, segundo o próprio Richards fala, o Dr. Strange falou dele, um ser que soma todas as coisas do universo. Isso é fascinante. E aí ele diz o seguinte: uma vida mortal que está em jogo porque sua verdade é contestada. Então, que o antigo livro seja aberto, que os mortais conheçam o que é inconcebível, que a verdade cósmica seja revelada. E todas as mentes se fundem numa só, numa única consciência, e eles percorrem os caminhos de Galactus, percebendo como é duro o seu caminho, como é uma trilha difícil, e também percebem como seria um universo sem o Galactus. Ou seja, um universo que, nesse caso, caminharia para o caos e para a total destruição. E aí termina a história com o John Barney de novo aqui na Terra, né, contando lá para o seu editor como é que é a história, e vai desenhar a história. E o Vigia diz o seguinte para ele: escreva seu conto com cuidado, John Barney, mas faça isso rápido, pois uma mente mortal não consegue reter por muito tempo a verdade cósmica. E ele pergunta: o que quer dizer que então logo todo mundo vai esquecer tudo e voltar a perseguir o Red? Não, a inocência de Reed Richards permanecerá. Mas e quanto a Galactus, Vigia? Ele vai continuar comendo os mundos, sem mais nem menos, ninguém faz nada? Não, isso significaria roubar dos vivos o direito da livre escolha. A resposta às suas dúvidas estão além da compreensão humana. Então o que vai acontecer?
E aí ele termina dizendo o seguinte: Galactus continuará testando até que um dia ele encontre um mundo com poder suficiente para detê-lo e dar um fim à sua fome cósmica. Nesse dia, Galactus perecerá. Nesse dia, o universo irá chorar sua perda. Essa história, por si só, é sensacional. Ela é uma história que reúne elementos de ficção científica, de drama, de questões de existenciais, de justiça, de punição, de sofrimento, de ordem no universo, de caos no universo, e tenta responder a tudo isso. Então, por si só, essa história vale a pena ser lida. Mas eu queria, a partir dessa HQ, retomar a pergunta: se Deus é bom, por que há sofrimento no universo? E eu quero deixar claro aqui que eu não pretendo de forma alguma responder essa pergunta aqui no vídeo. Mas eu quero dizer o seguinte: há formas de experimentarmos essa realidade sem que isso gere para nós um peso extra na própria vida. Porque diante do sofrimento injusto, há 3 formas de se portar, 3 maneiras de se estar, de se viver. A primeira delas é uma tentativa de desculpar Deus de todo o sofrimento que há no mundo. Então seríamos um procedimento que poderíamos denominar de a favor de Deus. Ou seja, para tentar desculpar Deus, justificar Deus diante da dor, nós construímos teodiceias, que é exatamente a tentativa de explicar esse sofrimento, essa dor, diante de um Deus bom e todo-poderoso. E aí nós acabamos responsabilizando muito mais o ser humano como fonte dessa dor, fonte desse sofrimento. E o que acontece então é que, diante de tudo isso, nós temos uma vida sobrecarregada ainda mais fortemente por um senso de culpa muito grande, porque além do sofrimento que passamos, também há a dor da própria culpa que gera supostamente esse sofrimento. Essa resposta, ela é muito problemática. E ela, na verdade, acaba gerando uma reação contrária. No lugar de defender Deus, como se Deus precisasse de advogado, aliás, mas no lugar de defendê-lo, isso acaba gerando um ódio muito maior pelo próprio Deus. A segunda reação vai no extremo oposto, que é culpabilizar Deus pelo sofrimento. Ou seja, se há sofrimento, se há dor, o culpado disso, evidentemente, é Deus. Ele poderia acabar com a dor no mundo, com o sofrimento no mundo, e não faz. Por quê? Porque ele é mau ou porque ele não pode. É o famoso dilema de Epicuro. Se Deus é bom e todo-poderoso, então não deveria haver mal no mundo. Se o mal existe, é porque ou Deus não pode fazer nada, é bom, mas não pode fazer nada, ou é mau, né, tem o poder, mas é mau e não quer fazer. Então, essa resposta ela acaba gerando a proposta do ateísmo, por exemplo, que eu preciso dizer, é muito mais honesta do que a proposta inicial. Porque essa proposta aqui é de gente que de fato está levando a sério a existência e a própria realidade divina. E está chegando à seguinte conclusão: diante do mundo onde há sofrimento, onde é que Deus entra nessa história? Mas há uma terceira forma, que eu acho que essa seria mais saudável para a gente. Eu não quero, evidentemente, de novo, esgotar o assunto aqui, mas eu quero propor um caminho para tentar responder a isso. E o caminho é provar a experiência do sofrimento em Deus. Ou corandel, ou seja, diante de Deus. O que significa isso? Significa provar a própria vida com as suas alegrias, mas também suas tristezas, com as conquistas e derrotas, com tudo que a vida é, de fato, prová-la integralmente em Deus. Porque, na verdade, quando vamos ao texto bíblico, não se fala da origem do mal. Não há preocupação em falar de onde o mal veio. Há a preocupação de apresentar Deus na luta contra o mal. Então, qual é a lógica? O próprio Deus se posiciona contra o mal a favor do ser humano e convida o ser humano a estar junto com ele lutando contra esse mal. Então, nesse sentido, como dizia Gustavo Gutierrez, o único sofrimento que Deus quer é o sofrimento que surge da luta contra o sofrimento. Deus não quer o sofrimento. Deus não gera o mal. Mas o mal existe no mundo em liberdade. E diante dessa possibilidade do mal, o ser humano é convocado pelo próprio Deus a posicionar-se contra ele. Ou seja, combater esse mal. Mas combater esse mal não porque nós seríamos culpabilizados por ele, necessariamente. Mas sim porque nós somos parte da criação e somos chamados a co-criar junto com Deus.
Então, nesse sentido, o próprio Deus nos convida a estarmos junto com Ele para vivenciar a vida como ela é integralmente. Viver o sofrimento em Deus, diante de Deus. Isso nos devolve a humanidade. Isso nos faz respirar como seres humanos que somos. Porque isso nos ajudaria a sermos íntegros com nossa própria dor, com nosso próprio sofrimento. Porque se está doendo, se está sofrendo, então choremos. Mas choremos em Deus, diante de Deus. Se está sofrendo, se está doendo, se a experiência da dor está muito forte, então que até haja blasfêmia na nossa boca. Mas uma blasfêmia feita diante de Deus. É, novamente, o que o livro de Jó nos ensina. Jó tem toda uma experiência de sofrimento e não há nenhuma tentativa de explicar esse sofrimento. Lá os capítulos iniciais que nós conhecemos foram um adendo posterior, na verdade, à história, e não são conhecidos do próprio Jó, que é o protagonista. Para ele, há sofrimento, a partir de sofrimento e só sofrimento, e ele sem saber por quê. E ao longo da sua jornada, ele vive integralmente diante de Deus, inclusive as suas reclamações e as suas acusações a Deus, feitas em Deus. É isso que vai fazer com que ele, lá no final do livro, diga: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, essa experiência toda acaba gestando uma nova percepção do mundo que nos faz sermos mais humanos e mais vinculados às experiências boas, mas também ruins, que passamos. Nesse sentido, voltando à história do Quarteto Fantástico, vale a pena aqui ressaltar o que o Red Richards diz. Deus não joga dados, citando o Albert Einstein. Ou seja, há razões de fato que nós não conhecemos. Mas isso, claro, não pode servir de justificativa para uma aceitação passiva de um sofrimento, porque nós somos chamados a lutar contra ele. Então, nesse sentido, quem sofre, quem passa pela experiência da dor, não pode se render a ela, porque não é a vontade de Deus para a sua vida isso. Não a passividade, portanto, mas sim a atitude de quem confia em Deus, mesmo numa situação de crise. Esse é o desafio, essa experiência mais difícil de ser feita. E, evidentemente, o que eu estou falando aqui talvez não ajude muita coisa a quem está sofrendo. Porque, na verdade, gente, para quem está sofrendo mesmo, palavras não adiantam. Para quem está sofrendo, o que adianta é dar o ombro para chorar junto, sabe? É estar junto com a pessoa. E aí, claro, aqui eu reconheço, então, a insuficiência desse vídeo para abordar uma questão tão problemática e tão profunda e complexa como essa. É apenas um caminho de resposta, não a resposta toda e nem a resposta definitiva. Mas eu espero que, de uma maneira, ajude você a passar por essa experiência de dor e sofrimento e que você possa, um pouco mais à frente, entender que, de uma maneira, aquilo tudo fez bem e transformou algo negativo em uma coisa positiva na própria vida, no próprio universo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, faça seus comentários aqui embaixo. Quero muito ouvir você em relação a esse tema também. E esteja aqui presente nos próximos vídeos. Domingo, quarta-feira teremos vídeo. E é sempre bom contar com a sua presença. Um abraço e até lá.